incumbência da escola fazer toda a estruturação de projeto de qualificação. E retornamos, né, com a necessidade de fazer a estruturação da comissão que iria fazer a condução de apoio e preparação desse projeto. Se tratando de um projeto que para o estado de Goiás, aí cerca de 10 mil, né, servidores estariam sendo qualificados com esse projeto. Então, se tratava de um projeto bem ousado e que envolveria uma equipe muito grande para trabalhar nisso. Bom, vindo dessa incumbência, eu imediatamente marquei a reunião com o COSEMES, que está lotado dentro do espaço da escola, e isso é um benefício muito grande para a escola, e ao mesmo tempo a CIES, da qual a executiva estadual da CIES tem um espaço lotado dentro da escola, o que também nos tornou fácil para poder executar esse processo. Então, na convocação da CIES, do COSEMES e da Superintendência de Políticas, especificamente da área de saúde mental, da qual o projeto estava envolvido, nós fizemos uma reunião entre a escola, esses atores envolvidos, e dessa reunião foi apresentado qual era a proposta do projeto, né? Que dimensão teria esse projeto, quais seriam os atores envolvidos, direto e indiretamente com relação a esse projeto, mas que ele era um projeto de responsabilidade das escolas de saúde pública, das escolas técnicas do SUS, né? Bom, em consenso, né, nós chegamos a um acordo de que o COSEMES teria uma participação direta na execução administrativa desse projeto, que a CIES também teria uma participação, porque se tratava de 4 funções, né? Desculpa, 3 funções, um coordenador estadual e mais 3 apoiadores, né? Esses 3 apoiadores seriam diretamente pelos parceiros. Então, quem é o parceiro? A Escola de Saúde Pública, a CIES e o COSEMES. Então, ficou uma indicação de cada um desses atores. E a escola era a condutora do projeto dentro do estado, então automaticamente a coordenação estadual ficaria por conta da escola. No primeiro momento, ainda na reunião de apresentação do Ministério sobre o projeto, eu conversei especificamente com a Mônica Durães. Eu falei, Mônica, esse projeto é um projeto em que envolve muitas ações da escola. A escola está neste momento com um boom de projetos, que ela está no momento. Eu quero saber se o diretor da escola, que neste caso o superintendente, porque a minha escola é de superintendente, não de direção, ele pode ser o coordenador estadual. A Mônica falou, não, ele não deve ser o diretor, mas ele tem que ter uma participação direta, né, com as ações. E nós estamos pedindo que ele não seja o coordenador estadual, mas que ele possa apoiar diretamente o projeto. Bom, então eu trouxe essa informação, dizendo que na realidade não seria o superintendente a ser o coordenador estadual, mas que ele deveria ter uma participação muito ativa nesse processo. Bom, internamente, quando nós fizemos na comissão, como eu já disse anteriormente, as definições dos apoiadores já ficaram definidas entre os outros atores. A política de saúde mental, através da superintendência, disponibilizou os seus colaboradores para participar como orientadores do projeto, como tutores do projeto. É claro que eles participariam de um processo de seleção do Ministério, da qual o edital realmente preconizava, mas que eles tinham competência técnica para dar esse apoio e poderiam colaborar, inclusive, né, na avaliação de todo esse processo, que assim o fizeram, tiveram presente em todas as reuniões. E aí nós começamos então o processo, a distribuição, né, de quem seria, veio a indicação desses atores. Então, o COSEMES indicou quem seria o seu participante, a CIES indicou quem seria o seu participante e a escola fez a escolha através de uma reunião com os gerentes, como se dava, né, dentro das normalizações, para que a gente pudesse fazer a escolha de quem seria o coordenador estadual e de quem seria o outro apoiador da escola. E assim foi feita a escolha. Muito bem feita a escolha, por sinal, porque assim, como vocês puderam coletar, né, a Miriam foi um exemplo de coordenadora estadual, ela estava dentro do gabinete, então assim, ela fez o seu trabalho com muito louvor, né, com uma dedicação imensa, com uma serenidade tranquila para poder conduzir. Eu posso dizer que enquanto superintendente ela não me deu trabalho nenhum. Ela, muito pelo contrário, qualquer informação que você procurava para a Miriam, ela realmente te dava na ponta da língua, né? Toda organizada, uma relação muito boa com todos os colaboradores.
Bom, e aí nós começamos então a estruturação do projeto. E nesta reunião eu me coloquei numa situação enquanto superintendente e pedagoga, obviamente, doida por processos educacionais, eu me prontifiquei a fazer o processo seletivo para ser tutora da condução do projeto. Passei por todo o processo de qualificação, foi aqui. Na realidade, eu fiz o meu em Belo Horizonte. Eu fiz a questão de fazer até para poder estar em loco do projeto e fazer a contribuição quando eu estivesse reunida com as comissões, né? Então, quando eu fosse, eu teria condição de colaborar. Eu estaria avaliando em loco realmente o projeto. Foi bem interessante. Vou te dar um exemplo. Como eu, embora profissional de saúde, não tenha tido a vivência direta, né, a não ser em processo de formação sobre saúde mental, foi o meu primeiro contato direto, em loco, com a temática. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E aí, obviamente, eu fui buscar várias informações a respeito e me encantei com a situação. Assim, é diferente você estar num processo só de formação e você estar vivenciando nos espaços de como que ele se dá o processo de gestão e a condução desse apoio do coisa. Isso foi bastante interessante mesmo. Então, assim, em posse dessa minha qualificação específica para exercer essa função, mas com um foco na análise do projeto enquanto pedagoga, foi muito rico eu ter participado enquanto tutora. E eu me candidatei, né, obviamente, ao meu município, que é Senador Canedo, e nós tivemos 7 turmas em Senador Canedo. Tive uma tutora maravilhosa, uma colega também, tutora maravilhosa, né, e que tinha uma experiência muito rica, né, de vivência em saúde mental. Então, eu acho que nós fizemos uma dupla muito perfeita, porque ela tinha, a Juliele, ela tinha uma experiência enquanto enfermeira em loco de lidar com os espaços de saúde mental e eu tinha uma experiência muito grande de gestão educacional. Com isso, nós pudemos fazer uma análise muito grande do que era a prática do projeto e do que era a proposta pedagógica do projeto. A gente discutia muito sobre essa estruturação, o que enriquecia as nossas discussões na comissão. E o que você viu no território como tutora? Vários aspectos. Bom, no primeiro momento, havia, como em todas as turmas, porque nós também tivemos uma particularidade, como o Senador Canedo, ela tem uma cidade circunvizinhas, de pequeno porte, onde às vezes tem uma única equipe de estratégia de saúde da família, automaticamente elas foram anexadas a Senador Canedo. Então nós tivemos a cidade de Caldazinha, a cidade de Bela Vista, a cidade de Bonfinópolis, que fizeram parte da turma de Senador Canedo. Então isso também foi bastante rico, porque a gente trouxe a realidade de que os colaboradores, né, no caso, os agentes comunitários de saúde, eles identificavam os seus problemas, mas não sabiam para onde colocar, né, em que espaço da rede tinha. Então, eles não conheciam a realidade de quem era o apoiador, porque Senador Canedo e Goiânia que era o apoiador e Aparecida de Goiânia que era o apoiador. E eles não conheciam isso. Então, eles identificavam o problema, mas eles não sabiam como colocar na rede, porque eles não tinham serviço próprio, né? Então, isso foi bastante interessante também. A grande facilidade foi o fato de que houve uma colaboração muito grande dos gestores de enviar esses profissionais. Nós não tivemos quase ausência desses profissionais. As ausências que aconteceram foram todas alocadas na última turma, porque a gente fez uma junção daqueles que por uma particularidade ou outra não puderam concluir o projeto. Eles foram todos colocados na última turma, então nós fizemos realmente uma absorção muito grande, tivemos aí em torno de 95% de aprovação e de aceitação das equipes, de cobertura, né, das equipes. Essa foi um fator muito positivo. O segundo fator muito positivo foi exatamente o conhecimento da minha colega com relação ao sistema, né, em que Senador Canedo estava inserido e que rede ele pertencia. Então, isso também colaborou bastante. E o outro benefício foi assim, como é uma região muito próxima da metrópole Goiânia, elas já enfrentam, né, a situação do abuso das drogas. E como é uma cidade interiorana, há também um abuso dos grandes centros de usar esses espaços para poder fazer a distribuição das drogas. Então esse também foi um outro fator de que em cada grupo
nós tínhamos vivências de várias pessoas em loco na sua família, diretamente na sua família. E isso trazia uma riqueza muito grande para os encontros, porque a gente poderia discutir, né, trazendo em loco aquelas realidades e acompanhar como que foi esse processo depois do final. E tivemos relatos lindos, né, relatos de mãe, uma mãe, por exemplo, que trouxe, eu fico até arrepiada quando eu falo disso, ela trouxe uma vivência da filha dela, uma professora universitária, né, com uma vida estabilizada, e que ela foi para o mundo das drogas por uma decepção emocional e ela não conseguia sair. E essa mãe, ela não tinha mais estrutura para ver a filha na imagem em que estava. Porque em Senador Canedo tem o Cristo Redentor, que eles chamam de Serrinha, que é onde as pessoas realmente fazem, vira maloca. E a mãe ia buscar essa filha, né? E o pai já estava cansado, falou, olha, não adianta você ir buscar mais, porque trazia, ela não se adaptava em hipótese alguma dentro de casa. E ela, sim, você vê a pessoa destruindo toda uma estrutura, né, de concepção de vida, de futuro, de estrutura familiar, e a mãe não desistia. Mas a mãe, no primeiro relato, ela diz que assim, ela tinha uma condenação da droga e ver o drogado como se ele tivesse a obrigação de sair e a competência de sair sozinho. Não conseguia enxergar aquilo como uma doença, mesmo que precisava ser tratado, mas sim como uma fraqueza, né? Isso foi muito interessante, esse relato, porque assim, à medida que a gente foi avançando, e ela foi muito participativa, ela não faltou em momento algum, ela era uma pessoa que pontuava as suas opiniões a respeito, e acompanhar o processo, né, de mudança da concepção de enxergar aquela condição real dela e obviamente a dos outros que ela iria lidar, trouxe o relato no final do último dia, em que ela foi buscar junto com o marido a filha, que ela trouxe para dentro da casa dela, é uma pessoa muito religiosa. Ela falou assim, eu me vi na situação de buscar a maconha, de comprar a maconha para minha filha, para que ela pudesse ter condição de controle dentro de casa. E eu vi a diferença que foi a minha filha ter a aceitação, tanto do pai, quanto minha, da possibilidade dela usar, né, uma droga menos nociva, mas que tivesse condição de dar sociabilização dela no ambiente da família. E isso foi muito rico, né, você poder ouvir isso. E tivemos outros relatos, né, também com relação ao álcool, né, de como que você, a questão de rua, né, do familiar que já estava na rua e de ser acolhido da família e buscar ele como, né, uma proposta de que uma responsabilidade nossa, né, somos todos corresponsáveis com esse processo, né, e a busca da ajuda, mas uma busca de uma ajuda com mais leveza. Não com aquela imposição de que, olha, eu estou te oferecendo um espaço de ajuda e você tem a obrigação de sair imediatamente desse espaço, sair bem desse espaço, porque eu quero você nessa condição, mas não na condição em que a pessoa poderia estar. Então, isso foi uma coisa maravilhosa de ter participado e nós tivemos relato em todos os nossos grupos, né? Isso foi assim, relatos todos com muito benefício. Tivemos os pontos negativos também, né? Eu acho que a gente teve, ele trouxe à tona algumas realidades que são, ora, eu sou o agente comunitário de saúde, eu até sei que tem um determinado espaço dentro da minha área em que ali tem pessoas que precisam, porque estão. Hoje eu consigo ver que eles precisam. Antes eu passava longe porque eu tinha medo deles. Hoje eu tenho a coragem de dizer, vocês estão precisando de ajuda e eu estou aqui para te ajudar. Então esse é um ponto positivo. Qual é o ponto negativo que a gente identificou? O respaldo da continuidade do projeto. Porque muitas vezes, como eu já disse, as cidades que não tinham o seu serviço próprio, tinha que acionar o gestor, obviamente, para poder direcionar para os serviços conveniados, né? Ou para a rede, né? E automaticamente, quando ela baixava no seu superior, que era o restante da equipe, não, isso não é problema nosso,
Na realidade, isso é problema lá dos CAPs. Os CAPs você tem que se virar com isso. O CRAS é que tem que se virar. Isso aí não é nosso. Estratégia de saúde da família, nem pensar isso não é nosso. Então, esse foi o grande dificultador. Porque houve uma sensibilização, houve uma mudança, né, de função e de ação pelo agente comunitário de saúde, mas houve a descontinuidade pelo restante da equipe. Muitas vezes a equipe até falava, não, eu acho até que a gente pode colaborar assim, mas não adianta, não tem para onde caminhar, não tem ambulância para levar, não tem isso, então colocava dificuldades para esse processo. Então assim, esse eu acho, e muitas vezes por desconhecimento, inclusive da rede, de como que a rede poderia se organizar, que não precisa necessariamente ser uma rede só própria, né? Porque eles identificaram várias outras redes que existiam na sua região ou na própria cidade. Inclusive fizeram várias comunicações, e esse também é um outro detalhe interessante. Como nós tivemos alunos que não puderam concluir com a sua equipe, eles foram alocados numa outra equipe no final. E aí eles puderam também fazer a troca. Ó, na sua região, eu não sabia que na sua região, então da minha região eu posso encaminhar para a sua, isso. Então, quer dizer, foi muito interessante essa troca, se reconhecendo, isso foi bem interessante também. Mas foi a falta, o que a gente percebe foi a falta da continuidade desse projeto para com o restante da equipe. Porque, obviamente, né, eu identifico enquanto agente, eu busco apoio com a minha equipe, mas se a minha equipe desconhece, eu tenho a descontinuidade do serviço. Então, assim, era importantíssimo, não era, né? Na realidade, é importantíssimo que a gente tenha a continuidade para toda a equipe, para que haja uma sensibilização, né, generalizada sobre esse processo e que a gente possa ter realmente mais resultados. Porque a sensibilização, como eu já disse, ela foi in loco, a gente realmente pôde perceber isso, e aquela ação, que é uma ação familiar, que é aquela ação pessoal, ela se deu. Mas aquela relação, que é uma relação de equipe, de serviço da rede, ela precisa se dar com informação, com conhecimento, porque às vezes não se dá por desconhecimento mesmo. Então é super importante que a gente dê continuidade nesse processo. Você acha que houve uma aproximação da saúde mental com a atenção básica? Esse projeto provocou isso no território? Não resta dúvida, porque no momento em que eles tinham que fazer as atividades, né, que eram atividade fora de sala de aula, que era a dispersão, automaticamente eles trouxeram isso para uma reflexão. E aí é o que a gente levanta, fala assim, mas é porque a equipe de estratégia de saúde da família recebeu qualificação sobre isso, mas não se atentou de que ela deveria ter um papel de corresponsabilidade sobre isso. Né? Na realidade, ela recebeu uma informação, mas não se sentiu responsável. Né? Então, assim, na realidade, houve esse momento de sensibilização que foi bastante rico. E, automaticamente, houve também demandas dos gestores a respeito de maiores qualificações, né? Junto, obviamente, das políticas de saúde mental para essa qualificação. A gente tem que trabalhar da seguinte forma, há várias formas de metodologia. Nós estamos falando de ativa, aquilo que realmente sai do tradicional. A escola de saúde pública, ela adota a problematização. Né? O projeto, ele tinha uma caracterização muito mais que eu chamava assim, até brincava com o pessoal, que eu falava, é muito mais baseado num problema, muito mais PBL do que problematização. Porque, assim, era muito na identificação do seu problema e traz o seu problema para ser discutido naquilo. Então, assim, como eles iam para a dispersão e traziam para ser discutido, a gente trabalhava muito mais numa ativação mesmo do que eu posso ver, né? Será que tem o problema ou eu não estou vendo o problema? E se eu estiver vendo, como que eu posso realmente resolvê-lo? Então, a metodologia ela foi muito boa. O material não se discute, tá? O material foi perfeito. A linguagem foi adequada. Os textos, eles eram extremamente condizentes com o tema proposto. Os filmes, né, eles tinham uma linguagem que era acessível para o grau de complexidade e conhecimento dos agentes, né? Ele trazia dentro dele uma emoção muito grande, porque ele trazia uma vivência que era muito de uma vivência pessoal, né, vivenciada pelos agentes,
nós enquanto todos, né? Porque a gente também vivenciou isso tudo. Então, assim, o material, sem discussão, ele tinha uma proposta de complexidade, né? Numa graduação relacionada ao processo de dispersão. À medida que eles realmente identificavam, né, as suas etapas, a etapa seguinte fazia a complementação do conhecimento. Então, isso era muito importante. Então, quanto ao material, eu tenho, assim, elogios a fazer com relação aos condutores do projeto. Quanto ao processo de qualificação dos tutores da qual eu fiz parte, ele também foi perfeito. E eu posso falar isso mesmo, né? Porque, como eu já disse, eu não tinha experiência nenhuma da rede, de como que funcionava a rede. Então, automaticamente, assim, eu posso dizer de como foi você ser uma pessoa crua, recebendo uma qualificação e como que você sai desse processo. Então, isso realmente foi bastante rico para mim e é exatamente pela proposta pedagógica, né, pela linguagem toda oferecida desse projeto, o papel de quem está à frente, de quem está gerindo uma escola. Se ele tiver a oportunidade de estar em loco, ele realmente pode dar esse feedback, porque, assim, você não é só um reprodutor, como um balcão de oferta, vem uma oferta para você e você reproduz. Você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você está ofertando. Então, assim, o gestor tem, né, na minha concepção, que estar presente, se ele puder participar em loco, né? Ele pode, assim como eu posso dizer para você, e aí tanto o coordenador regional, né, que é a Lenice, que foi a coordenadora do Centro-Oeste, pode dizer o quanto foi importante, o quanto quanto eu pude contribuir, né, nas nossas reuniões de colegiado, porque automaticamente a gente tinha o que acrescentar numa visão de como que a gestão se dava dentro da escola e de como que o projeto interferia direta ou indiretamente no processo de gestão da escola. Ele foi exemplo para vários outros projetos em que a escola foi conduzir. Porque como nós tínhamos tutores dentro da escola, os tutores usaram várias ferramentas do projeto para conduzir outros projetos dentro da escola. Então, ele contribuiu. E essa contribuição só se deu porque, automaticamente, quem está gerindo uma escola é quem teve a oportunidade de aproveitar esse material e, obviamente, realocá-lo em outros projetos. E nós chegamos a aproveitar, na visão desse projeto, elaborar outros projetos dentro da escola que tivesse a concepção de outros atores, não só especificamente da estratégia de saúde da família, que foram outros atores que foram identificados dentro desse projeto. Por exemplo, as comunidades, né, religiosas que dão apoio para a rede, que esse projeto poderia ser estendido a essas comunidades como uma forma de qualificação, para que eles entendessem esse processo, inclusive ajudassem na colaboração de inserção na rede ou se inserissem numa rede, né, com mais tranquilidade, entendendo como que se dá, né, o cuidado da pessoa que usa o usuário de drogas e álcool. E nós chegamos a elaborar, eu não sei se isso realmente deu continuidade dentro da escola, porque não estou mais dentro da escola, nós chegamos a elaborar um projeto para a Polícia Militar. E esse projeto, ele veio de uma discussão em loco com os agentes comunitários de saúde, por terem vivenciado a postura da polícia na abordagem, né, do usuário de droga. Da maneira punitiva, né, por falta, não por talvez por uma ação direta, mas por desconhecimento mesmo. E da necessidade que a gente tinha, né, de trazer o aspecto de entender, não só no aspecto religioso, mas também no aspecto de saúde desse usuário, que muitas vezes as sociedades, né, religiosas, né, que davam esse apoio, o foco era muito mais sempre muito religioso, sem ter uma correlação com o aspecto de saúde. Então, assim, outros projetos podem ser encaminhados, a não ser especificamente com a equipe de estratégia de saúde da família, mas também com esses outros atores que estão na rede.
E essa linguagem, né, da mesma forma como ela foi utilizada para os agentes comunitários de saúde, ela tem total condição de ser adaptada para outros atores. E nesse momento a gente nós havíamos elaborado um projeto de adequação de toda a qualificação dos agentes, né, da Polícia Militar, né, de Goiânia, para auxiliar nesse processo, visto que Goiânia é uma metrópole e aí atualmente ele poderia ser multiplicado para outros, a gente estaria disponibilizando isso para a Secretaria de Segurança para que ele pudesse ser multiplicado. Não tivemos dificuldade, por exemplo. Todos os espaços, como eu disse, houve uma colaboração direta de todos os municípios. Então, o COSEMES fez um papel muito importante. Porque como o COSEMES participava das reuniões, né, que era a reunião do colegiado... Eram sistemáticas? Isso, nós fazíamos isso mensalmente, né? Teve só um período que a gente passou por 2 meses, mas a gente fazia uma reunião e eles estavam presentes, como eles estão dentro da escola. Isso realmente facilitou muito. E era exatamente a equipe do COSEMES que era a equipe responsável pela educação permanente do COSEMES e que nos auxiliou bastante. Então, pessoas que tinham vivência com a educação permanente e pessoas que estavam diretamente relacionadas com os gestores. Então, todas as dificuldades que eram apresentadas para a coordenação estadual do Caminhos do Cuidado a respeito da não colaboração de determinados municípios, o COSEMES entrava em ação. Automaticamente, a participação, que aí foi a CIES, uma participação muito grande também, de buscar os nossos apoiadores através da rede estadual de ensino. Então, as universidades foram nossas parceiras, tanto para ceder o colaborador para ser tutor, como para nos liberar os espaços para que isso acontecesse. Então, nós não tivemos problemas com relação a esses espaços, exatamente porque a cada dificuldade, ela era acionada para esses atores que fizeram muito bem o seu papel, né, de atores colaboradores do projeto. Então, a escola só obteve esse sucesso, eu quero deixar isso aqui bem claro, graças ao apoio do COSEMES, da CIES, da SPAES, da Política de Saúde Mental, né, dos municípios, automaticamente através do COSEMES, mas principalmente pelos colaboradores também da escola. Então, foi um conjunto, né, de ação para que a gente pudesse executar isso. Quando você tem um gestor que ele muda o processo de gestão, automaticamente você tira as pessoas da zona de conforto. E essa mudança da zona de conforto, ela gera atritos. Isso é consequência do ser humano, normalmente dizer, eu estou bem, estou conduzindo até aqui, né? Não é você que chega e fala que o que eu estou conduzindo tem que ser conduzido de outra forma. Normalmente a gente tem uma resistência normal à mudança. Umas mais, outras menos, mas a gente tem essa dificuldade. E a consequência são algumas consequências que eu chamo de irresponsabilidades. Como, por exemplo, a gente ter que estar respondendo, eu estou respondendo, na realidade, uma denúncia de que houve, né, uma indicação direta da gestão da escola, né, sobre os atores envolvidos. Fato que não é verídico, porque essas ações, elas foram tomadas em função de normatizações que a própria escola tinha. Como eu já disse no começo, eu cheguei a perguntar diretamente para o Ministério se o diretor poderia ser o coordenador estadual. E me foi dito que não, embora já havia alguns diretores de outras escolas que o eram coordenadores estaduais. Eu fiz até esse questionamento com relação. E me foi dito que era para não gerar esses atritos. Acatei, mas a participação e a indicação desses atores, ela se deu pelo colegiado. Mas há pessoas que não se sintam, né, satisfeitos com esse tipo de coisa e, obviamente, vão usar dos meios que acham que são pertinentes. E isso é desgastante, eu acho que isso é uma coisa que só desgasta, não veio nada a acrescentar ao projeto. Porque, na realidade, as denúncias, elas aparecem de pessoas que não têm conhecimento. Porque denúncia anônima ou denúncia evasiva, elas só podem ser consideradas no momento que eu monto um processo administrativo e que eu comprovo as provas a respeito daquele ato. No mais, ela é só denúncia. Né? Só que ela degrine a imagem da escola, degrine as pessoas que participaram com muita responsabilidade, como eu já disse,
Todos os atores tiveram responsabilidades, cumpriram com as suas obrigações, né? Foram pessoas que foram na íntegra, né, envolvidas com esse projeto. E, obviamente, não houve uma diferenciação sequer sobre, né, o que foi acordado pelo edital do Ministério, né, sobre a bolsa, que era um direito, que estava no próprio edital, o número de pessoas envolvidas era o que estava no edital. Então, basicamente, nós cumprimos na íntegra o que estava. Houve insatisfações, que é isso, infelizmente, a gente não pode, né, ter domínio sobre isso. Obrigada, Meire. Nada, minha querida.